Agora, onde é que Saulo foi buscar cartas para perseguir os cristãos? Olhe bem, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Dirigiu-se a quem? Ao sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o principal pastor da igreja judaica. É o principal pastor do judaísmo. Não foi o Império Romano que deu carta. Não foi César que deu carta. Não foi o imperador da época que deu carta. Não foi o governador de Jerusalém, do Império Romano, que deu carta. Mas a carta veio da igreja. A autorização veio da igreja. A igreja que Jesus muitas vezes entrou nela. A igreja judaica é chamada de sinagoga. Jesus entrou numa sinagoga num dia de sábado e tinha um homem lá assentado com a mão mirrada. Mão mirrada é mão seca. Aí ele disse dentro da sinagoga: moço, levante a sua mão. Aí aquele homem com dificuldade levanta a sua mão mirrada, a sua mão seca, e Jesus restabeleceu a sua mão como a outra mão. Ele ficou curado imediatamente. Ele ficou livre daquele problema na sua mão e ficou curado dentro da sinagoga. Todo mundo viu isto. E sabe o que fizeram? Ao invés de dar glória a Deus, eles falaram: você não pode fazer isso aqui, ainda mais hoje que é sábado. Falei: oh meu Deus. Quando a pessoa está obcecada por placa, quando a pessoa está obcecada por uma religião, ele não consegue enxergar Deus, porque a religião o afasta de Deus, a placa o afasta de Deus. Em outra sinagoga, Jesus encontrou uma mulher que não se endireitava. Tinha um espírito na coluna dela, na espinha. E ela só olhava para o chão, ela não conseguia levantar. Aí Jesus apontou o dedo e falou: espírito de enfermidade, saia desta mulher. Aí na mesma hora, o corpo dela vai se levantando e ela começa a ver. O corpo dela fica ereto, o corpo dela fica acerta, a coluna dela se acerta, aquele espírito sai. Sabe o que aconteceu? Em vez de dar glória a Deus: por que você fez isso? Hoje é sábado, não pode fazer nada disso. Jesus falou assim: olha, essa também é filha de Abraão. Como é que eu não iria libertá-la num dia de sábado, ela que estava presa há 18 anos pelos demônios, dentro da sinagoga? Agora esta mesma sinagoga, esta mesma igreja dá para Saulo uma carta, uma autorização para ir atrás dos irmãos que fugiram de Jerusalém após a morte de Estevão. O que Jesus disse? Isto confirma-se uma profecia de Jesus Cristo, que ele disse: muitos de vocês serão entregues nas sinagogas. A sinagoga, a igreja é que vai perseguir vocês. É a placa que vai perseguir vocês. É a denominação que vai perseguir vocês. Por que a denominação, ao invés de servir a Deus, de obedecer aos ensinamentos de Deus, ela vai perseguir os próprios cristãos? Porque ela se politizou, ela se uniu aos políticos. Por isso ela vai ser um ambiente hostil para
para quem lê a Bíblia, para quem ora, para quem quer levar uma vida santa. Ó, esse aí é crente, pode levar ele. Esse aí está orando, pode levar ele. Porque as próprias autoridades vão procurar as lideranças das denominações e falar assim: olha, quem é que ora aqui dentro dessa igreja? Fulano, Beltrano, Ciclano, ele é que é de oração. Então pode levar ele. Aqui dentro nós não queremos ninguém que ore, ninguém que seja cheio do Espírito Santo. Quem é que está cheio do Espírito Santo aqui? A, B e C, leva ele. Porque nós não queremos ninguém cheio do Espírito Santo aqui. É isso que vai acontecer. Jesus profetizou isso e começou a acontecer logo nos primeiros anos da igreja. Eles já receberam cartas. Agora essas cartas eram endereçadas a quem? Olha aqui, olha. Pediram-lhe carta para Damasco, para as sinagogas de Damasco. A sinagoga de Jerusalém deu carta para Paulo, para a sinagoga de Damasco, capital da Síria, para que eles apontassem onde estão os cristãos. Está dando para você entender? De onde vai vir a perseguição? De onde vai vir a situação? É por isso que servo de Deus tem que ser preparado. Eu fico feliz, porque Deus está dando oportunidade para a nossa igreja, não somente de falar para você que vem aqui, mas para falar para milhares de pessoas que nos assistem pela rede social. A nossa igreja já recebeu comentários da Venezuela, já recebeu comentários de Portugal, dos Estados Unidos, de pessoas que estão assistindo em várias partes do mundo, e a igreja, nesse pouco tempo, ela já falou para milhares e milhares de pessoas fora da igreja. Então não somente, eu fico contente, porque a igreja está mostrando, não somente para quem vem aqui, mas para aquele que nos assistem pela rede social, o que está para acontecer, para que eles possam ficarem alertas. A perseguição virá de onde você não espera. Ela virá de onde ninguém está esperando.